eu me perguntava, num determinado momento, qual era o grande sonho da minha geração. Qual era o grande sonho da minha geração? Eu lembro que na sexta série, e Rodriguinho vai saber disso muito bem, né, porque tem a ver com biologia, eu lembro da professora de biologia na sexta série me dizendo a gente, todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. E naquela aula, ela estava dando aula de ameba, era amebas e tal. E aí ela disse, vejam que coisa, um ameba e um ser humano, nasce, cresce, reproduz e morre, são a mesma coisa, nasce, cresce... E aquilo na sexta série me chamava muito a atenção. Não é possível que eu nasci para ser uma ameba. O ser humano deve ter alguma coisa que seja maior do que isso. Qual é o grande sonho? E eu pensei que o maior sonho pelo qual eu poderia dar minha vida seria tentar viver a vida de Jesus. Me configurar a Ele, me tornar semelhante a Ele. Só que, como eu disse antes, eu procurava me especializar numa coisa, porque para mim estava claro que seguir Jesus significava viver o Evangelho. Mas como viver o Evangelho todo? E foi nesse momento, percebendo que Jesus veio para isto, sabendo que havia sua hora, a hora, né, de voltar para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, que é amar até as últimas consequências, dar a própria vida, sacrificar-se pelos outros. Eu comecei a viver isso, fiz uma experiência muito importante numa viagem com a minha família, de perceber que Deus me indicava passos que eu precisava dar na minha experiência, passos de vida espiritual mesmo. Voltei dessa viagem e procurava fazer essas três coisas. Dar os passos, que a gente pode voltar a isso, viver o Evangelho e amar até o fim. E aí, algumas pessoas já me conheciam antes, e Clarice, que nós também conhecemos muito, me perguntava muito isso. O que é que está acontecendo? Você está diferente, tem alguma coisa estranha, o que é que está acontecendo? E eu, no começo, como o Rodriguinho, eu acho, resistia muito à ideia de partilhar qualquer coisa, porque eu tinha medo que se tornasse alguma coisa. Eu não queria que se tornasse nada, eu queria fazer aquela experiência. Eu estava tão entusiasmado com aquilo, eu estava tão preso naquilo, estava tão encantado pela vida de Jesus, por segui-lo, que eu não estava preocupado com outras pessoas. Eu queria seguir Jesus. Até que chegou um determinado momento que se tornou impossível. E eu comecei a partilhar e aí começou a comunidade. Por que Viventes? E é engraçado você dizer isso, porque Dom Henrique, toda vez que ele me encontrava, ele me dizia isso. Meu filho, esse nome Viventes me chama sempre muito a atenção. Ele falava para mim. Né? E, bom, como o Rodriguinho disse, né, a palavra de Dom Henrique tinha um peso muito grande para a gente. Né? Quando a gente começou a fazer essa experiência, o que é que a gente dizia? Que a gente queria viver o sonho. Não era sonhar o sonho, era viver o sonho, realizá-lo, tornar-se como Jesus. Então eu escrevia para os membros da comunidade Viventes do Sonho, Viventes do Sonho, Viventes do Sonho, mas ainda era o grupo. Até que Dom Fernando, Dom Henrique, Dom Dino chamaram minha atenção. Não pode ser um grupo. Faz 5 anos, 6 anos e esse grupo não tem nome. Como é o nome disso? Aí eu li o livro de Bento XVI, Porta Fidei, Bento XVI de novo, Jesus de Nazaré, em que ele diz que uma das primeiras comunidades cristãs, lendo no Evangelho Jesus dizendo, esta é a vida, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, alguma das primeiras comunidades cristãs se chamaram os Viventes. Eu não sabia disso. Eu nunca soube que uma primeira comunidade cristã tinha se chamado os Viventes. Como nós queríamos ser como os primeiros cristãos, como nós éramos os viventes do sonho, e como o Papa dizia que uma primeira comunidade cristã, vendo aquela frase, se intitulou Viventes, para a gente pareceu óbvio, né? Era uma confirmação da própria igreja de que havia naquele nome que a gente dizia de forma intuitiva, algo muito mais profundo que falava da nossa identidade. Por isso, os Viventes. Lindo.